Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de Josué 21. Esse capítulo, ele termina no versículo 45, e o versículo 45 desse capítulo de Josué 21 diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Não falhou nenhuma única de todas as boas promessas que Jeová fizera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Bacana, que lindo isso, né? Bom, nesse capítulo, pessoal, nós vamos refletir, vamos conversar um pouco do momento de apoteose, né? Do momento de promessa cumprida. Gerações, começou lá atrás com Abraão, passou por Moisés e agora está se cumprindo em Josué. Muitos daqueles que ouviram a promessa, né, lá em Abraão certamente não estão mais vivos para ver a promessa cumprida aqui em Josué, seus descendentes que cumpriram, uns por morte realmente natural, passou o tempo, outros por terem sido incrédulos da promessa de Deus. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, vamos refletir nesse capítulo, pessoal. Eu vou pedir a você que, por favor, antes da gente começar com contextos e reflexão do capítulo, que você, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, aí você vai ser avisado de como nós fazemos novos vídeos, né? Todos os dias nós estamos aqui fazendo vídeo e refletindo o que diz a Bíblia. Compartilha com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, ok? Pode chamar que a gente vai ficar muito feliz de receber aqui no canal. Deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o seu testemunho, ele é muito bem-vindo de forma inteligente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, esse vídeo é bacana e ele encaminha para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, todos os dias aqui ler a Bíblia conosco e procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Legal, pessoal? Bom, como eu estava dizendo para você, nesse contexto, capítulo de Josué 21, a promessa é cumprida, né? E como você ouviu aí, como você viu eu falando, no capítulo 45, eu até convido você que leia o capítulo, é um capítulo extenso, mas é um capítulo muito revelador e muito confortável, né? Muito agradável, muito bacana de ler. Nesse capítulo, o último versículo ele diz, né? Deus diz que não ficou nenhuma promessa daquelas que Deus prometeu deixou de ser cumprida. Tudo aquilo que Deus cumpriu, que prometeu, ele cumpriu. E é assim na nossa vida cotidiana. O que ele promete, ele cumpre. A questão é o quanto nós estamos preparados para suportar o processo. Sim, porque quando Deus diz, promete uma coisa para a gente, ele não diz que você vai estalar os dedos e acontece. Algumas coisas acontecem mais rápido, outras acontecem, levam gerações para acontecer. Você vê nesse contexto aí, né? A promessa começou lá com Abraão, né? Depois ela passou por Moisés e ela finalizou com Josué, ou seja, 3 gerações. Certamente muitos daqueles que ouviram a promessa lá no início não estiveram aqui com Josué para contemplar, para ver a promessa cumprida, mas Deus cumpriu. Deus não disse que para Abraão, você dorme, quando você acordar está cumprida a promessa. Não. Deus não disse que só ia ter céu azul, temperatura amena, tranquilidade, comida abundante. Não, também não disse isso. Passaram por dificuldades, passaram por escassez, mas não passaram fome. Tá? Deus sempre fez com que eles se alimentassem, na maioria das casos pelo maná. Depois Deus fez aparecer codornas, enfim, Deus sempre fazia com que eles se alimentassem, com que bebessem água. Então, durante todo esse tempo eles passaram. Uma coisa muito interessante também que me saltou aos olhos, né? Sempre que nós conseguimos, sempre que nós conseguimos uma vitória, alguma coisa que nós consideramos vitória, que nós pedimos a Deus e Ele nos faz vitorioso, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pessoal? Contemplar a Deus, agradecer a Deus, levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pelo que Ele fez. E não só quando é vitória, mas também quando é derrota. Porque certamente se nós não fomos vitoriosos naquilo que nós gostaríamos naquele momento, é porque Ele entendeu que aquilo não é o melhor para nós naquele momento. Se nós nos esforçamos, se nós fomos fiéis, se nós honramos, se nós procuramos representar com dignidade o povo de Deus,
e por um acaso aquilo não aconteceu, certamente, pessoal, foi porque aquilo não era para a gente, ou naquele momento, ou porque não era uma outra coisa, certamente que ele acha melhor, né? Ele vai nos honrar, mas certamente ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele cumpre. Uma coisa muito interessante que eu, assistindo o pastor Diego lá do Jesus da Bíblia, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: em muitos momentos nós ficamos sem saber o que fazer, né? Tudo bem, eu aceito a Deus, eu quero representar o povo de Deus, mas qual é o propósito que ele tem para mim? O que ele quer que eu faça? De que maneira ele quer que eu faça? De que maneira que ele quer que eu sirva? Muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? E a gente fica se comparando, né? Tem um irmão que prega, tem um irmão que serve as coisas do cotidiano da igreja, tem um irmão que não vai tanto à igreja, né? Só vai à igreja nos finais de semana, né? Para honrar, para glorificar a Deus, para lembrar de Deus, para falar de Deus, para cantar para Deus. E eu? Qual é o meu papel? Né? Então, interessante, ele cita inclusive que Paulo fala isso, né? A gente precisa pedir paz. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre faço isso. Depois que eu aprendi, eu sempre faço isso. Tudo que eu peço a Deus, eu peço que Deus me responda, que me dê paz na resposta. Então a resposta que eu tenho, se me gerou paz, eu procuro seguir. Eu tenho acertado. Eu tenho conseguido acertar. Eu acho que é uma boa dica para que você faça isso também. Se você também tem dúvidas, né? Se você fica naquela coisa, o que eu faço, o que eu não faço, a comparação é inevitável. A gente não deve ficar se comparando, né? Se a gente tem consciência que a comparação é ruim, não se compare, mas eventualmente não tem como, você acaba se comparando, você olha ali, poxa, caramba, legal o que o irmão ali está fazendo, será que isso é para mim também? Né? Então é importante que a gente peça a Deus, que a gente converse com Deus, que a gente se conecte realmente com Deus, com o tempo de qualidade, como ele diz também, né, o Diego, em paz, sem celular, sem computador, sem televisão, sem ninguém. Procure um lugar calmo, um lugar tranquilo, para que você possa diariamente, constantemente estar ali e falar com Deus. Eu, particularmente, não tenho um lugar específico. Eu falo quando eu estou trabalhando no carro, eu falo quando eu estou aqui, eu falo quando eu estou em casa, eu estou sempre falando com Deus. Eu sempre procuro ficar em paz, ficar em silêncio e falar com Ele. Para mim assim funciona muito bem, né? Mas é importante. Eu sei que cada um tem sua rotina, eu já tive uma rotina muito mais corrida, né? Hoje eu tenho uma rotina mais tranquila, onde eu consigo administrar melhor o meu tempo, e eu procuro fazer isso. O meu tempo que eu tenho, eu procuro aproveitar mais para realmente estar falando com Deus, para realmente estar absorvendo conteúdos que me levem a entender melhor a Bíblia, a representar melhor a palavra. Tem muito conteúdo, tem vasto conteúdo na internet que dá a oportunidade de você evoluir, de você crescer com a leitura da Bíblia, né? Tem muitos exemplos, tem livros, né, que falam da Bíblia, e é interessante que você busque isso daí. Mas o mais importante, pessoal, é isso, é você estar em conexão com Deus, você entender que do pedido para a vitória existe um processo, existe um tempo, e esse tempo não necessariamente é o tempo que você quer, é o tempo que Deus vai fazer. E mais, Ele vai fazer se aquilo for melhor para você. Se aquilo não for melhor para você, Ele vai apresentar alguma outra coisa que vai ser melhor. Agora o Charles resolveu começar a latir. Bom, a gente já está no final aqui, tá, pessoal? Quero agradecer a vocês que ficaram até o final. Pedir a vocês que se ficaram até o final, que por favor façam a sua inscrição no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias a gente vem aqui refletir um capítulo da Bíblia e refletir e procurar colocar em prática, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Compartilhe com um amigo seu, amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, a sua crítica, o seu testemunho. Será muito bem-vindo aqui no canal de forma inteligente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele caminha esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade. O que eu desejo para você hoje é que você tenha paz, que você possa se conectar com Deus com um tempo de qualidade, que você tenha tranquilidade, que você tenha serenidade para conversar realmente com Ele,
indague realmente, peça a ele, converse com ele de forma respeitosa e pergunte a ele qual o seu propósito, o que ele quer que você sirva. Certamente ele vai te responder, isso vai te dar paz e isso vai te fazer certamente uma pessoa mais feliz, e não só você, mas aqueles que estão ao seu redor. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.